Olá, começa agora mais uma edição do Agenda Aparecida e hoje o tema é depressão. Para ajudar a trazer esclarecimentos, a debater sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Gabriele Paula. Ela é psicóloga e também convidamos o jornalista Tiago Mendes, ele trabalha na Rádio Bandeirantes, na Terra e na TV Metrópolis. Muito obrigada pela presença de vocês. Olá. Olá, uma honra estar aqui também para falar sobre um assunto tão importante. Um assunto que vem saindo nas mídias, ainda mais com os acontecimentos com os adolescentes, as crianças, e não tem escolhido idade, raça e nem classe econômica. E tem participado da vida das pessoas hoje em dia e não tem escolhido a hora e nem o tempo. Então a depressão deve ser falada sem medo e deve também conscientizar que é uma doença e que causa danos na vida de todo mundo. Doutora, século XXI, a informação ao alcance de todo mundo, ainda é tabu falar de depressão? Ainda há preconceito quanto à depressão? Sim, ainda é tabu. Por quê? Porque as pessoas ainda têm a depressão como frescura, ainda têm a depressão como drama, ainda tem a depressão como algo que não seja uma doença. E sim, a depressão é uma doença e é a doença que mais tem matado nossos adolescentes, nossas crianças e também os adultos e idosos. Certo, recentemente, a adolescente Yasmin Gabriele, que participava do programa do Raul Gil, ela cometeu suicídio, ela tinha 17 anos e, segundo informações, ela não aguentou a perda da mãe. É comum em casos de crianças, depressão nessas situações, em casos de crianças também? Sim, é um assunto que deve conscientizar e levar também para essas crianças, para essa adolescente, que se tivesse levado ela a um tratamento, a um acompanhamento profundo, talvez tinha prevenido o acontecimento. Tanto expor ela na mídia, agora vocês podem observar que ela não era tão falada depois de adolescente. Então, mas agora, a partir do momento que ela cometeu o suicídio e ela está sendo bem falada, aí aparece. E aí, se tivesse feito um acompanhamento, e se tivesse falado sobre... Então, se a gente tivesse feito uma prevenção com ela, talvez tinha prevenido, e ela não ter acometido o suicídio. Então, isso é comum entre as crianças também? Sim, muito comum. Um assunto que deve ser falado também é o luto, Porque essa criança, essa adolescente, ela passou por um luto da perda da mãe, da perda do irmão, e esse luto não foi elaborado, para ela. E ela vivenciou esse luto durante todas as etapas da vida dela, Desde pequenininha ela vem sofrendo e não foi elaborado, não foi trabalhado com ela. Então ela foi guardando para dentro dela esse luto, essa solidão, essa angústia e foi depositando tudo dentro dela. Chegou um momento que ela não aguentou. Então o que ela fez? Ela tirou a vida? Não, ela tirou a dor que ela estava sentindo. Então era uma dor que ela vinha sentindo e ela resolveu, de alguma maneira, tirar essa dor de dentro dela. Doutora, muita gente fala que nós estamos vivendo numa era de pessoas ultrassensíveis, de pessoas que não são capazes de enfrentar pressão, decepção, lidar com a perda, como nesse caso da Yasmin. Eu gostaria que você falasse sobre essa relação de uma geração ultrassensível com tantos casos de depressão e suicídio que a gente tem vivido nos últimos dias. Nós estamos numa era que nós não nos autoconhecemos, A gente precisa nos autoconhecer mais. A sensibilidade vem, a gente não consegue pegar tudo para nós, a gente também não é obrigado a guardar tudo para a gente. Eu costumo dizer que nós não somos um depósito para guardar tudo dentro da gente. E aí vem muita pressão, tipo, os jovens com pressão, as crianças com pressão, os pais no serviço com pressão. E a gente não tem aquele tempo de conversar, de ter um diálogo,
né, um com o outro, a gente não para numa praça para conversar, para ter um diálogo. Se a gente está aqui nessa praça, por exemplo, a gente vê uma criança com o celular na mão, ou uma criança brincando e o pai com o celular na mão. Essa sensibilidade toca, né? Porque essa criança sente, o adolescente sente a falta de alguém e acaba sozinho, né? E aí vem essa sensibilidade. Estamos propostos, né? Estamos frente a isso. É triste, né? Porque a gente não tem aquela pessoa para estar do nosso lado, para nos escutar. E é importante uma escuta ativa, é importante alguém que nos olhe sem julgamentos. E aí a gente vive numa era de tantos julgamentos, numa era de um amor tão líquido, onde a gente está numa mesa de jantar, ninguém está junto, né? Ali está todo mundo ao redor naquela mesa de jantar, só porque ninguém está ali de presença, está todo mundo fazendo algo, a gente não tem aquela presença. Então, por isso a gente fica propensos à sensibilidade, a gente fica sensível a tudo que vem acontecendo, a gente não tem aquele fortalecimento. Há um índice maior de faixa etária atingida? Não, o índice não tem um índice maior, né? Porque tá pegando todo mundo, pega a criança, pega o adolescente, pega o rico, pega o pobre. Vocês devem ver na mídia o Whindersson Nunes, né? Que ele exclamou ali dentro, que ele teve que parar, né? O serviço dele teve que parar porque ele não estava conseguindo mais. Então, ele não escolhe uma classe social, se é rico, é porque eu sou pobre, não. Então, nós estamos propensos à depressão. Então, o que a gente precisa fazer? Dialogar mais, conversar mais um com o outro, ter uma escuta ativa, procurar um acompanhamento, porque é uma doença, né? Procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, não só com medicamentos do psiquiatra, mas a gente precisa se autoconhecer. A gente precisa colocar para fora o que está sentindo, as pessoas precisam falar o que está sentindo, porque a gente não é obrigado a ficar tudo dentro de nós. Porque quando tudo está dentro de nós, uma hora o nosso corpo responde. E de que forma o nosso corpo responde ao nosso emocional? Dessa forma, a gente vai querer tirar aquela dor que está... A gente não quer morrer. A pessoa que suicida, ela não quer morrer. Ela quer tirar aquela dor que está dentro dela. E é isso que a depressão traz. Uma tristeza profunda, onde ela não consegue expressar o que ela está sentindo. É algo vazio, um vazio que ela sente dentro dela. Doutora, nós estamos vivendo uma época em que a maneira das pessoas viver mudou demais nos últimos 15, 10, 5 anos para cá. As pessoas estão ficando menos em casa, as crianças estão mais sozinhas em casa e tem gente que chega ao extremo que nós estamos, de dizer que nós estamos vivendo na sociedade de crianças órfãs de pais vivos. Isso contribui para o aumento no número de depressão infantil? Muito, porque os pais hoje não têm tempo, né? Para a criança, não tem tempo, eles preferem darem de presente o quê? Para uma criança um tablet, um celular. Eles preferem que a criança fique ali sentada para não dar trabalho, para não gritar, para não atrapalhar no filme, para não atrapalhar no WhatsApp, para não atrapalhar no Facebook. E as crianças crescem com um vazio dentro de si. Ela não é alimentada, ela não se autoconhece, ela não conhece o que está acontecendo com os pais. Os pais não têm aquela conversa, não têm aquele diálogo com elas. Então as crianças estão propensas sim à depressão, a crescer com transtornos psicológicos, não só a depressão. A criança obesa, a criança desnutrida, porque elas têm os pais dentro de casa, mas não têm os pais na sua presença, não contribui para elas. Por quê? Porque é muito mais fácil eu dar algo para o meu filho, para ele ficar quieto ali, do que eu conversar com ele, do que eu dialogar com ele, dar uma atenção maior para ele. E não é isso que ele quer, ele não quer um presente, ele não quer um tablet, ele não quer um celular, ele quer apenas a atenção dos pais, apenas a presença dos pais na vida deles. Então ele cresce uma pessoa vazia, né? E ela está propensa, sim, a vários transtornos psicológicos. E assim, muitas pessoas, né, que possuem depressão, elas não reconhecem, né? Às vezes os próprios sintomas a pessoa não reconhece que é de depressão. O que os familiares podem fazer nesses casos para ajudar, né, para poder identificar e poder fazer alguma coisa? Então vamos aqui distinguir entre a tristeza e a depressão, para a gente ficar mais fácil para entender como identificar a depressão. A tristeza é uma tristeza leve, né, que ela passa, é passageira.
de algo, por exemplo, o namorado termina com a namorada e ela tem aquela tristeza que não causa dano, amanhã ela está normal. E aí tem aquela tristeza, que vem a depressão, a diferença. Na depressão é uma tristeza profunda, uma tristeza que ela traz sintomas cognitivos, ela traz sintomas físicos, ela tem a perda do apetite, ou o ganho do apetite, né? Tem a tristeza com retardo, aquela que a pessoa fica bem lenta, e tem a tristeza agitada, que ela anda para lá e para cá e não consegue ficar quieta. Também na depressão, ela não consegue expressar o que ela está sentindo. E na tristeza, ela consegue sim expressar porque teve uma consequência de algo, foi algo que aconteceu. E na depressão, quando a gente observar que tem alguém ali isolado, né? Ali sozinho, a gente pode começar a conversar com ela. Ou também ela agitada demais. Ela pode estar numa festa, ela pode estar sorrindo porque tem a depressão silenciosa. Ela está ali na festa, né? Ela está divertindo com as pessoas, mas é como se ela não estivesse ali. Ela está de corpo, mas a presença dela não está ali. Então é depressão também. Doutora, diagnosticada a doença, qual a importância da presença dos familiares nesse processo de enfrentamento da depressão, hein? É de extrema importância a família, né? A família é onde que mais precisa nesse momento. Mas sem julgamento, sem falar que é drama, né? Sem falar que vai passar, é normal o que você está sentindo, não. A pessoa que ela está naquele momento, ela precisa apenas do apoio, ela precisa apenas de uma pessoa ali do seu lado. Apenas falar assim, olha, vamos procurar uma ajuda, você está precisando de ajuda. Vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um médico. Vamos num shopping, pelo menos para ver a vitrine, vamos ali. Ela precisa sair, precisa ver que tem alguém ali do seu lado, precisa de uma atenção, né? Não de algo que seja só, não, ela está ali deitada porque ela está triste, porque isso, porque aquilo. Não, sem julgamento. A família tem que estar atenta, né, de corpo e alma, precisa estar ali presente na vida daquela criança, daquele adolescente, precisa estar na vida do amigo, né, ligar, prestar atenção no que está acontecendo, entender o que está acontecendo, mas nunca, jamais julgamentos. E a depressão tem cura, doutora? A depressão tem cura, mas ela precisa estar ligada, correlacionada ao acompanhamento com o psicólogo e tem que estar com o psiquiatra também, porque ela tem fases, né? Tem a depressão leve, tem a depressão moderada e tem a depressão grave. E a gente precisa começar a entender a partir do momento que a criança, ou que aquele adolescente, ou que o adulto, ou que o idoso está começando a sentir esses sintomas. Se ela está sentindo triste demais, se ela começa a se isolar, o apetite, tudo que a gente vê que não está normal, a gente já precisa procurar um acompanhamento. Porque aí entra entre outros transtornos também, né? Porque ela é comórbida com outros transtornos. Porque a depressão, ela vem do transtorno de humor. Então a gente precisa entender, porque tem a depressão psicótica e a gente precisa entender até que estado está aquela depressão, mas ela tem tratamento sim. No caso, existem fatores que podem potencializar a doença ou é só uma questão genética mesmo? Como que funciona? Não, ela pode vir de causas, né? Pode ser do término de um namoro que a pessoa não consegue elaborar, porque ela não se autoconhece, né? Pode vir de uma perda de um parente, de um pai, de uma mãe, o que aconteceu com a Yasmin, né? Que talvez ela tenha, se tivesse feito o acompanhamento quando a mãe dela veio a falecer, tivesse feito um acompanhamento intensivo com ela, né? Ter feito algo intensivo, talvez deveria, se tivesse o apoio da pessoa, o apoio da imprensa ali também, né? Se tivesse acolhido ela de uma forma, feito o que ela gostava também, que ela gostava de apresentar, por exemplo, ajudado ela de alguma forma, então tivesse feito a prevenção, vem sim de algo que aconteceu, de uma perda, de um luto. Doutora, há alguma consequência física, efeitos colaterais físicos da depressão, por exemplo, como perca de fome, alteração no sono, a pessoa pode emagrecer, ou pode engordar, ou pode ter queda de cabelo? Há alguma
questão física aliada à depressão, alguma consequência física? Sim, ou, como eu falei, ou ela tem perda de fome, né, ou ela não consegue comer nada, ou então ela se entrega à comida, ela vai comer, comer, comer sem parar. E tem a hipersonia, né, também, que ela não consegue dormir, né, e tem a hipersonia, que ela dorme muito, e tem a insônia, que ela não consegue dormir. A hipersonia, ela vai ficar a noite inteira sem dormir, ela troca o dia pela noite, ela não consegue. Ela vai dormir o dia todo, né, a hipersonia. Ela dorme o dia todo e ela acorda com sono, como se ela não tivesse dormido. E tem a insônia, que ela não consegue dormir de maneira nenhuma. Então são essas causas. E aí vem a perda de apetite, que causa danos na perda do cabelo, né? O emagrecimento. Então são várias as causas físicas também. E assim, nos últimos anos a gente tem ouvido falar sobre casos de depressão, né? Aumentou, no caso, a quantidade de pessoas com depressão ou a discussão que aumentou? Aumentou os casos, né? Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas não diagnosticadas, muitas pessoas que não conseguem, né, procurar uma ajuda. Então, é a doença do século. É a doença que mais vem matando, a doença que as pessoas vêm mais tirando a vida, infelizmente, é a depressão. Por isso, é importante essa conscientização. Não só pelo fato da Yasmin ter se suicidado, não pelo fato do Whindersson Nunes ter saído do trabalho para isso, mas aquelas pessoas mais carentes que estão ali, que não aparecem na mídia, né? Aquelas pessoas que não têm o poder aquisitivo, não têm aquele dinheiro, mas ela também sofre com a depressão. E ela está ali e ela precisa de ajuda. Assim, um fator importante também é as redes sociais hoje, né? As pessoas, elas acompanhando nas redes sociais a vida do outro, né? A vida perfeita, né? Isso contribui para que a pessoa se sinta que a sua vida seja bem mais ruim que a do outro, contribui com a depressão? Sim, claro. Ela vê a outra pessoa, né? Pelo status, né? O status da pessoa ali. É um exemplo, estou aqui no shopping com meu namorado, comendo tal coisa, e a outra se atribui, nossa, eu não tenho um namorado, eu não tenho dinheiro para ir ao shopping, aquela ali é mais bonita do que eu, e ela fica propensa também à depressão. Por isso a importância do autoconhecimento, por isso a importância de se tratar. Aí as pessoas vêm e falam para mim, por que a gente precisa ir no psicólogo? É porque a gente está louco ou porque... Não, é para a gente se autoconhecer. Todos nós precisamos nos autoconhecer. A gente precisa lidar com as frustrações, lidar com as coisas que vem acontecendo. A gente não tem como ficar guardando tanta coisa dentro da gente, porque quando a gente guarda tanta coisa, o nosso corpo vai responder. Ele não consegue ficar armazenando tanta coisa, tantas frustrações. Não precisa ser só frustrações, né? Tanto dinheiro, tanta fama, muita coisa o nosso corpo não dá conta. Então a gente precisa parar e ver até onde que vai o nosso limite. Obrigada pela participação, doutora, aqui no programa. Eu que agradeço, né, de vir falar desse tema de tão extrema importância e a gente alertar a nossa população desse mal que vem vindo tomando as pessoas e alertar também a importância de um acompanhamento, a importância de se autoconhecer e falar abertamente que sim, a depressão ela não é frescura, a depressão ela não é um drama, a depressão é uma doença e a gente precisa de um tratamento, precisa se tratar, a gente precisa falar para as pessoas que quando a gente encontra alguém ali que está muito triste, que alguém que está se isolando é preocupante, alguém que tem uma perda, né? Algum luto, alguém que a gente vê que não está normal, procure uma ajuda. Não precisa ter dinheiro para procurar uma ajuda. A gente tem valores sociais, a gente tem instituições que fazem atendimento gratuito. Então, tem o CVV, né, que a gente pode entrar nas mídias, pode ligar no 188. Então, não precisa ter esse tabu de que não tem um tratamento, que eu sou pobre e não vou conseguir. A gente precisa conscientizar o tanto que é importante falar sobre a depressão e a importância do tratamento. Obrigada pela participação, Tiago, por ter me ajudado a esclarecer as dúvidas
do pessoal. Muito obrigado a você, Raquel, pelo convite. Uma honra estar aqui. Doutora Gabriele, por tantos esclarecimentos. E aos amigos que nos assistiram, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Até a próxima.